A Era Pré-Diluviana, a era que antecede o dilúvio. Nesse tempo distante, o mundo era habitado por criaturas surpreendentes e pessoas centenárias. Vamos explorar esse estilo de vida desconhecido por muitos, analisar os relatos bíblicos e até mesmo considerar algumas perspectivas científicas. Uma era repleta de mistérios, maravilhas e muito pecado, pautado sobre o mais antigo livro da humanidade, a Bíblia. A Era Pré-Diluviana, também conhecida como Antediluviana, é um período que desperta a curiosidade de muitas pessoas. De acordo com a Bíblia, encontramos os primeiros relatos nos capítulos do livro de Gênesis, que nos proporcionam uma visão intrigante desse tempo. Segundo a narrativa bíblica, a civilização humana naquela época atingiu grandes realizações, mas também estava marcada por um estilo de vida pecaminoso. Nesse mundo misterioso, histórias de gigantes denominados Nefilins são gigantes filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que caminhavam sobre a terra, e criaturas extraordinárias capturam a nossa imaginação. A Bíblia não detalha esses aspectos, pois não é o seu propósito, mas muitas teorias e relatos sugerem a existência dessas entidades, e alguns dizem que o termo gigantes é apenas um erro de tradução para a Bíblia. Segundo o Dr. Henry Morris, presidente e fundador do Institute for Creation Research, nós não podemos mudar ou distorcer o que a palavra de Deus diz. Alguns dados geológicos sempre estarão sujeitos a diversas interpretações, mas não se pode fazer isso com a Bíblia. As escrituras bíblicas registram os primeiros seres humanos, Adão e Eva, como os progenitores da humanidade. Expulsos do jardim do Éden, eles tiveram filhos e filhas, incluindo Caim, o primeiro assassino da história da humanidade. A Bíblia menciona que a civilização antiga incluía desenvolvimentos notáveis, como a construção de cidades. Naquela época, toda a civilização falava o mesmo idioma. A cidade de Enoque, fundada por Caim, é o primeiro exemplo desse progresso. Embora a Bíblia não forneça detalhes científicos, é importante considerar o contexto religioso e histórico desses relatos. Quando se trata de evolução, há uma divergência entre os relatos bíblicos e as teorias científicas. Enquanto a evolução biológica é amplamente aceita pela comunidade científica, a Bíblia descreve a criação humana como um ato intencional de Deus. Porém, existem estudos científicos que comprovam a veracidade da Bíblia, onde sempre existirá um Criador para todas as coisas. Na era pré-diluviana, o desenvolvimento humano atingiu proporções notáveis. As gerações descendentes de Adão, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, desempenharam papéis essenciais no avanço tecnológico e cultural. Jabal foi responsável por ensinar a arte de habitar em tendas e criar rebanhos de gado, o que contribuiu para um estilo de vida mais estável e nômade, onde está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 20, que diz: Ada deu à luz Jabal, ele foi o pai daqueles que vivem em tendas e têm gado. O nome do seu irmão era Jubal, ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal, por sua vez, introduziu o uso de instrumentos musicais, impulsionando a expressão artística e a comunicação cultural. No Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 4, versículo 21, diz: O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim, por sua vez, desenvolveu a habilidade de forjar ferramentas a partir do trabalho com cobre e ferro, abrindo caminho para uma revolução na produção de objetos utilitários. Ele é mencionado no Antigo Testamento em Gênesis capítulo 4, 22, que diz o seguinte:
Zilá deu à luz Tubal-Caim, mestre de todos os ferreiros e artífices em bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A questão do tempo é um desafio intrigante na era pré-diluviana. A Bíblia não nos oferece uma duração precisa para esse período, gerando discussões entre estudiosos. A lista genealógica em Gênesis capítulo 5, embora não seja uma cronologia exata, oferece pistas sobre a longevidade notável das pessoas nessa época. A longevidade de centenas de anos suscita questões sobre a veracidade desses registros e as possíveis causas desse fenômeno. Alguns teólogos sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. Mas desde antigamente, o homem sempre contava os anos em períodos de pelo menos 360 dias, porque já se usava a contagem relacionada com os ciclos lunares e as estações. Mais ou menos em 5.000 anos antes de Cristo, algumas civilizações já usavam calendários de 365 dias. Então, leva-nos a crer que, independente do tipo de calendário, sempre os anos foram anos. Finalizando nosso raciocínio, é algo muito improvável que as pessoas vivessem muitos anos por causa que o tempo era contado de forma diferente. Há uma hipótese que diz que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento, porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes das de hoje. A longevidade peculiar das pessoas na era pré-diluviana pode ter sido um impacto profundo no desenvolvimento tecnológico. Pensa-se que uma vida mais longa proporcionou mais tempo para acumular conhecimento, experimentar e aprimorar habilidades. Essa perspectiva encontra suporte em estudos que indicam uma correlação entre longevidade e a capacidade de inovação. A transmissão de conhecimentos de geração em geração também teria sido potencializada por vidas mais extensas, e também visto que na época não existia praticamente nenhum grande avanço tecnológico, ou seja, era mais fácil criar algo novo ou utilizar de algum método que facilitasse o trabalho no campo, na casa e etc. Naquela época, a Bíblia menciona que todos os seres humanos compartilhavam a mesma língua. Essa uniformidade linguística teria facilitado significativamente a troca de informações, o desenvolvimento cultural e a transmissão de técnicas, onde mais tarde, sem nos aprofundarmos no contexto, como sabemos, Deus troca o linguajar de todos. Apesar do progresso tecnológico e cultural, a era pré-diluviana também foi marcada por diversos desafios morais. O crescimento da civilização não veio sem suas sombras, com a perpetuação de uma cultura de pecado, que gerou diversos tipos de conflitos entre os povos. Na era pré-diluviana, um tema recorrente nas narrativas bíblicas foi o pecado. A civilização desta época estava impregnada por uma cultura pecaminosa, o que levou o nosso Deus a tomar medidas drásticas para purificar a terra. O pecado, que é a transgressão dos princípios divinos, permeou as relações, a moralidade e o próprio coração humano. É crucial entender o contexto espiritual e moral daquela época. Um exemplo notório é a descendência de Caim, como Lameque, que introduziu a poligamia e perpetuou a crueldade e a violência. As escrituras em Gênesis capítulo 6 mencionam a interação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, possivelmente simbolizando a contaminação da linhagem piedosa por influências ímpias, levando ao declínio moral da civilização. Essa passagem é de difícil interpretação. Existem basicamente 3 tipos de interpretações. Para os filhos de Deus, que seria: exemplo 1, anjos caídos; exemplo 2, homens poderosos; e exemplo 3, filhos de Sete.
Apesar da corrupção geral, alguns indivíduos fiéis se destacaram na era pré-diluviana. Abel, um mártir, demonstrou fé e devoção genuína a Deus. Enoque, um homem íntegro, teve uma relação singular com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Noé, sua família e outros como ele mantiveram a chama da fé acesa em meio ao caos. A depravação e o pecado crescentes na era pré-diluviana levaram Deus a tomar a decisão de enviar o dilúvio. A ira divina foi derramada, resultando na destruição da terra. Essa catástrofe, registrada não apenas na Bíblia, mas também em mitologias e culturas ao redor do mundo, trouxe o fim para esse período. A narrativa bíblica destaca o contraste entre a depravação generalizada e a devoção de alguns indivíduos justos. A era pré-diluviana nos oferece momentos valiosos para a nossa própria época. A luta entre o bem e o mal, a influência cultural e a importância da devoção a princípios morais e espirituais são temas que ecoam ao longo dos séculos. Além disso, a necessidade de discernimento moral, a compreensão do impacto do pecado e a busca por uma vida alinhada com princípios éticos são reflexões cruciais para as pessoas de todas as idades. O ponto de virada da história foi o dilúvio, um evento de proporções cataclísmicas enviada por Deus para purificar a terra. Noé, um homem justo e temente a Deus, juntamente com sua família, foi escolhido para sobreviver à destruição da terra. Eles construíram a arca de acordo com as instruções divinas e foram preservados através da tormenta, emergindo como a semente para repovoar a terra. A narrativa bíblica da era pré-diluviana é mais do que um relato histórico. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, faz referência ao fim daquela época e alerta que os dias finais da nossa era podem refletir o estilo de vida pré-diluviano. Um estilo de vida marcado pela busca de satisfação pessoal, imoralidades, futilidades, em detrimento das diretrizes divinas, pode levar a um afastamento de Deus e arrependimentos futuros. A advertência de Pedro é um chamado à reflexão. Ele ressalta que, assim como no passado, os ímpios podem enfrentar o juízo divino sem chance de retorno. A história pré-diluviana serve como um lembrete do impacto do pecado e da necessidade de arrependimento. A decisão de viver de acordo com os princípios divinos e buscar uma relação pessoal com Deus se torna crucial. Queridos, concluindo nosso tema, a era pré-diluviana é uma parte intrigante da história humana, repleta de lições e alertas que chega ao fim com o derramamento da ira de Deus, onde nosso Senhor disse assim para Noé: estabeleço uma aliança com vocês, onde nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O dilúvio trouxe uma nova oportunidade, uma chance para Noé e sua família recomeçarem a repovoar a terra. A Bíblia nos lembra da necessidade de ouvir o chamado de Deus, buscar o arrependimento e viver uma vida que reflita os princípios morais e espirituais. Queridos, agradeço por terem chegado até aqui no fim do nosso vídeo. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem o vídeo com entes queridos e amigos de vocês, que nós vamos ficar muito agradecidos. Deus vos abençoe. Amém.